Caroline Vidal, que é médica veterinária. E, Caroline, essa semana, aliás, foi muito falada uma decisão da Justiça que estabeleceu algo inédito no Brasil, que é uma pensão a ser conferida para um animal que tem um problema de saúde. Os tutores eram casados, depois eles se separaram, esse animal ficou aos cuidados da mulher, e aí ela disse não ter condições de tratar a doença do animal. E aí esse nível de relação afetiva, emocional, foi parar na Justiça. E a Justiça determinou pela primeira vez uma pensão para esse animal, para custear o tratamento dele. Eu estou lembrando desse caso, mencionando esse caso, porque durante muito tempo, ou pelo menos até aqui, a gente chegar até aqui, esse lado emocional dos animais, ele era visto apenas como uma coisa privada, dentro de casa. Hoje ele passa a ser um objeto de estudo do direito. Até que ponto em que também essa parte emocional, que é o primeiro passo para os animais, perante a lei, serem deixados de tratar como coisas, né, como já é em muitos países, inclusive alguns países têm direito à herança e tal. Fiz essa introdução só para a gente começar a conversar, porque é o seguinte, hoje a gente tem uma relação realmente muito forte, relações muito fortes entre as pessoas e os seus animais. A gente vê isso, por exemplo, na rede social, muito fortemente, né? As relações são expostas. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, sobre a criação desses laços, como mantê-los saudáveis, não transformar isso, por exemplo, em suprir uma determinada carência, enfim. Como que isso é visto no contexto dos médicos veterinários? Bom dia, Cíntia. Vamos lá. A gente tem que entender que a gente está tratando com uma vida, né? Sim. Então, o animal não é só um animal. Eu tenho um animal lá em casa que ele fica ali jogado. Não, é uma vida e ele precisa de cuidados. A partir do momento que o casal, ele adota um animal, ou compra, ou tem um animalzinho dentro de casa, a partir desse momento que eles adquirem essa vida, tem que ter cuidados e não parte somente de uma pessoa. Tem que ser da família toda, né? Eu acho isso, sim, bem aceitável, porque... É importante falar isso. É bem importante. É aceitável a relação mesmo da pensão, porque hoje um bichinho não é só... Eu costumo dizer muito que são três caminhos. Eu não preciso só ter condições para criar. Eu não preciso ter só amor para cuidar, né? Eu não preciso ter só tempo, não, você tem que ter os três. Então, um bichinho hoje, um animalzinho hoje de estimação, um cachorro, um gato, os exóticos que já estão sendo bem aceitos também na família, eles requerem gastos. Então, tem gastos com vacinas, tem gastos com a questão dos banhos, né? Tem gastos com medicamentos. Tem medicamentos hoje que são dados mensais, né? Como profilaxia de alguns endoparasitas, ectoparasitas. Então, são gastos, sim, e isso realmente requer uma responsabilidade dos tutores. E a vida toda, né? É importante lembrar que essa responsabilidade ela é para a vida toda. Então, se você tem esse animal, saiba que será durante toda a vida. Quando ele está idosinho, que vai ter muito mais problemas de saúde, também você vai precisar desse cuidado. Mas aí eu queria também lhe perguntar o seguinte sobre isso. A gente tem visto, inclusive recentemente, o Papa Francisco fez uma declaração polêmica, criticando, né? Você ouviu? Criticando os pais de pet, né? Ô, Papa Francisco, você me criticou também. Os pais de pet, que são pessoas que usam os animais para substituir as crianças, segundo ele. É porque realmente, eu não estou aqui, pelo contrário, eu discordo do Papa. Eu acho que
é uma relação que tem como é que a gente diz? Se estreitado com o tempo, com o modo de vida das pessoas, com a solidão das pessoas, com tudo. Então, assim, não dá para você chegar e dizer, olha, essas pessoas são assim, essas que têm animais são assim. Mas realmente, Caroline, existem alguns casos que você percebe que há quase uma dependência emocional da pessoa para com o animal. Existe. Isso não é bom para um animal, né? Existe, mas aí o problema, assim, muitas vezes não é com o animal, é com a pessoa. A pessoa já tem esse Sim, probleminha é isso que eu tô dizendo. Não é o animal, é a pessoa. Eu vi essa reportagem, eu até fiquei meio assim, porque a gente já tem crítica demais nesse mundo, a gente não pode escolher, eu vou escolher que aquela pessoa ela tem que amar mais aquilo do que isso, do que... Não, eu não posso fazer isso. Entendeu? A gente tem que amar. Quer dizer que eu só vou amar o próximo e eu não posso amar os animais? Claro que pode. Você tem que escolher a sua forma de viver. Como é que eu tenho uma certa condição financeira e eu vou ter mais filhos? Filhos requerem gastos, assim como os animais. Não dá, mas não dá para, né? mas não dá para comparar pessoal. um filho com um animal, né? Em relação de gastos, não dá. Tem gastos? Tem, entendeu? Mas todo mundo sabe aqui que tem uma certa diferença, né? E eu não posso chegar aqui e escolher, você tem que ter filho em vez de animais. Não, a pessoa tem o direito de escolher. Eu quero criar 2 cães, 3 cães e eu quero ter um filho. É um direito dela, né? Eu acho que não tem como a gente chegar nesse mundo e dizer, você tem que ter filhos. Isso é uma opção da pessoa, né? E eu acho que já tem crítica demais, assim, nesse meio, sabe? E as pessoas, sim, estão criando animais e cada vez, graças a Deus, que estão cuidando mais e mais deles, né? Hoje já tem uma certa... eu já pego casos em que os tutores já levam periodicamente os animais para fazerem um check-up. Não, doutora, ele está bem, mas eu quero fazer um check-up para saber se está tudo certinho com ele, tudo direitinho. Entendeu? Entendi. Mas assim, eu queria, como esse é o tema da nossa entrevista, eu queria voltar a isso, perguntar para você como é que os veterinários veem isso, essa relação de dependência das pessoas com os animais. Se isso é saudável, se não é saudável. Não, é saudável, sim. Algumas um pouco exageradas, eu costumo até achar. Assim, algumas um pouco exageradas, sim. Porque algumas pessoas... porque o animalzinho ele não vive como o ser humano, né? Costumo dizer que o animal ele tem uma vida mais curta e algumas pessoas acabam não aceitando que ele possa ter uma vida mais curta, né? E algumas pessoas sentem até eu já conheço pessoas hoje que têm um problema psicológico por achar, no meu animal não vai viver muito tempo, eu não consigo imaginar que ele morrendo e eu já vou ficar muito nervosa. Isso é uma dependência já muito emocional. Eu sei que ninguém é acostumado com a perda, né? É muito complicado, por mais pode ser gente, pode ser o animal e tudo, a gente se apega, a gente ama, mas existe sim algumas pessoas com uma certa dependência, assim, um pouco maléfica. Aliás, não só nessa relação, mas em todas, sem exagero, é sempre bom, né? Verdade. Tá certo. Então, Caroline, muito obrigada pela conversa aqui com a gente, tá? Um bom dia para você. Bom dia. Obrigada por ter vindo aqui.